Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos à página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, aqui com a jornada do professor Ken. E antes de mais nada, gostaria de me desculpar. Na verdade, não é me desculpar, né? Porque eu não acredito mais que aconteçam coisas aleatórias e por acaso, né? A gente muitas vezes dá explicações aqui no mundo para as coisas que os olhos veem, né? Então, a explicação aqui para minha falta nos últimos 3 dias, já que as nossas lições são diárias, dentro daqui do mundo do sonho, do que a gente vê, eu estive faltando porque estive com a minha filha doente, a minha mãe também, e aí também eu me desgastei, também não fiquei muito bem e não deu para vir fazer nesses últimos 3 dias, né? Mas, como eu não acredito mais nesse tipo de coisa, eu acho que tudo tem um porquê. A gente precisou desse silêncio, eu precisei desse silêncio para compreender muitas coisas, para experienciar o milagre na mente, de todas essas coisas que a gente vem estudando. E eu acho que nada é por acaso. E pode ser que aconteça isso mais vezes, né? Quando eu me propus a seguir essa orientação de vir fazer essas lições diárias aqui com vocês, eu fiz o que estava sentindo, que estava sendo guiado, né? E como as lições são diárias, eu coloquei que a gente ia fazer diariamente, né? Mas, como eu não decido mais nada sozinha, não decido por conta própria, nem me forço a fazer algo porque tem que fazer, né? Estou também me liberando dessa crença do ter que, independente se estou bem para fazer, se estou preparada para fazer, se estou sendo guiada a fazer, né? Porque o ego resiste, porque, nossa, o que vão pensar de mim, que eu fiz um compromisso e agora não estou fazendo, ou de mim mesma, né, que irresponsável, né? Então, eu estou me liberando desse tipo de julgamento, de auto-julgamento, e eu acredito que enquanto eu estou curando a minha mente do auto-julgamento, todos nós estamos nos curando da mesma maneira, porque somos uma somente. Espero que vocês estejam conseguindo se liberar também dos auto-julgamentos, dos julgamentos ao irmão, que em última instância é o mesmo que estar nos julgando. Quando a gente julga o outro é porque a gente está confirmando a história do ego de que somos culpados, né? E no entanto somos todos inocentes. Então vamos lá. Precisava dizer isso para vocês inicialmente, mas vamos continuar a nossa guiança, continuar em mente com aquela frase que Jesus fala: eu não preciso fazer nada. Na mente eu não preciso fazer nada porque tudo já aconteceu. O equívoco aconteceu e foi desfeito no mesmo instante e nós nunca saímos do céu, então na mente a gente não precisa fazer nada realmente, né? E aqui dentro do sonho, quanto mais a gente se desidentificar do ego e ouvir a voz do Espírito Santo, menos a gente vai fazer. Menos a gente vai fazer, porque muitas vezes o fazer nos deixa num estado
como que a gente diz? Distração até, né? A gente, porque não quer silenciar, inventa mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, para que a gente possa fugir da mente. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí também. Mas é o treino. Espero que vocês tenham usado aí os últimos dias para treinar. Eu usei toda a minha sala de aula também para me conectar com o Espírito Santo e pedir que ele corrigisse todos os equívocos da minha mente, que ele desfizesse todo o medo, toda a culpa, também para que ele julgasse tudo que eu experimento por mim, porque mais uma vez a gente julga o que acontece na experiência e esse julgamento tá errado, sempre tá errado. Então, se eu experimento dor, se eu experimento doença, se eu experimento qualquer tipo de escassez, o ego tá pronto para te dizer por que tu tá na escassez. Se é de saúde, foi porque pegou vento frio, porque comeu o que não devia, porque andou descalço, enfim. Aí ficou gripado porque passou o final de semana junto com uma pessoa que estava gripada e pegou a gripe da pessoa, né? Ficou doente porque não ferveu a água. Tá com escassez de dinheiro porque não fez o suficiente, não foi o melhor, não se sacrificou o suficiente, não trabalhou o suficiente. Então o ego tem desculpa para tudo, pelo julgamento do ego, só que ele tá sempre errado. As experiências sempre vêm de algum símbolo que tá além. E o Espírito Santo é que sabe. Então a gente pede para que ele julgue e interprete pra gente aquilo que a gente está experienciando. Não mais o ego. Eu sei por quê. Eu sei por que eu tô assim. Eu sei por que tu tá assado. Mas não, tá sempre, o julgamento tá sempre errado porque ele parte de uma percepção equivocada. Então a gente pede, tudo que está acontecendo, a gente pede para o Espírito Santo interpretar para a gente, reinterpretar para a gente. Inclusive eu vou ler para vocês essa oraçãozinha aqui, que é por causa dela que eu tô falando disso, porque para mim foi muito impactante. Ela é do capítulo 19, tá, gente? Capítulo 19 da parte dos obstáculos à paz, e está dentro, já digo para vocês aqui, porque tem várias partes. É os obstáculos à paz, que é a seção 4 do capítulo 19. Aí os obstáculos à paz, tem a letra A, que é o primeiro obstáculo, é o desejo de ficar livre da paz. Aí tem o adendo I, que está dentro do primeiro obstáculo, que é o desejo de ficar livre da paz, que é a atração da culpa. Aí depois temos o B, ainda dentro dos obstáculos da paz, que é o segundo obstáculo, a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Aí tem o adendo I, que é a atração da dor, ainda dentro do B. Tem o C, que é o terceiro obstáculo, que é a atração da morte. Aí tem o adendo I do C, que é o corpo incorruptível. E aqui, na letra I, o adendo I do terceiro obstáculo à paz, que é a atração da morte, que tem essa oração para o Espírito Santo,
que eu vou compartilhar aqui com vocês. E que diz: entrego, né? A gente entrega o Espírito Santo, ó. Na verdade, eu vou ler para vocês tudo isso, porque a gente tem 6 páginas aqui hoje dessa lição 159, tá? E como eu senti de trazer para vocês isso aqui, eu vou ler o último parágrafo, né, desse adendo I da letra C. Fica na página 445 para quem tem a nova edição de Um Curso em Milagres, tá? O meu é capa dura, não sei se na capa comum é a mesma página, mas é na página 445, tá? E esse é o parágrafo 11. E eu vou ler ele para vocês, no final tem essa oração, certo? Então, Jesus diz: quando qualquer coisa te parece ser uma fonte de medo, quando qualquer situação te afeta aterradoramente e faz o teu corpo tremer e o suor frio do medo se abate sobre ele, sobre o corpo, né? Lembra-te de que isso sempre se dá por uma razão. O ego a percebeu como um símbolo do medo, um sinal do pecado e da morte. Lembra-te, então, de que nenhum sinal, nem símbolo, deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. Então, o que esse símbolo representa? E podem, assim, significar tudo ou nada, de acordo com a verdade ou com a falsidade da ideia que refletem. Confrontando com tal aparente incerteza de significado, não a julgues. Não julgue por que você está com medo. Lembra-te da presença santa daquele que te foi dado para ser a fonte do julgamento, o Espírito Santo. Entrega a ele para julgar por ti. Entrega esse medo, esse conflito, essa dor, essa culpa. Entrega o Espírito Santo para julgar por ti e dize-lhe. Diga ao Espírito Santo essa oração maravilhosa. Eu te entrego isso para que o examines e o julgues por mim, que eu não o veja como um sinal de pecado e de morte, nem use-o para a destruição. Ensina-me como não fazer disso um obstáculo à paz, e sim a deixar que tu, o Espírito Santo, o utilizes por mim para facilitar sua vinda. Então a gente não julga mais, porque a gente só julga equivocadamente. Qualquer coisa. Se livrem da tentação de querer julgar tudo, porque a gente sempre está julgando errado. Eu sei por que eu fiquei gripado. Eu sei por que eu tô passando mal, por que eu tô vomitando, por que eu tô com dor de cabeça. Eu sei por que eu tô sem dinheiro. Eu sei por que eu não sei lidar com o dinheiro. Eu sei por que fulano tá magoado comigo. Só um momentinho, gente. O que foi, meu filho? Tá. Pedindo desculpa porque interrompeu a live. Ela ainda está ruinzinha, doentadinha, então está matando a aula. Então, seguindo aqui, gente, não caiam mais na tentação de julgar
Eu sei por que fulano tá bravo comigo, tá de mal comigo, tá magoado comigo. A gente não sabe. Então, entrega para o Espírito Santo para que ele julgue e nos traga clareza a respeito disso. Porque sempre vai estar ligado, mais uma vez, com a nossa crença no pecado, na culpa e no medo, mas se a gente entrega para o Espírito Santo examinar e julgar por mim, então eu vou ver tudo isso com os olhos do amor. E isso vai se desfazer. De repente eu não vou mais buscar atacar meu corpo devido à culpa inconsciente. É por isso que de repente eu estou doente mais uma vez, porque estou atacando o corpo pela projeção da culpa. Só que isso é muito teórico pra gente. O que precisa acontecer quando a gente entrega para o Espírito Santo é que a gente experiencie. E a resposta vem pra gente individualmente, para cada um, porque cada mente está num nível de aprendizado. É assim. E em última instância, tudo aqui a gente experiencia a escassez, porque a escassez é inerente à nossa crença na separação. Então, cada um vai experienciar de uma maneira a escassez. Vai experienciar como solidão, vai experienciar com separação mesmo, separação das pessoas que ama aqui, vai experienciar como medo, como relacionamentos conflitantes, vai experienciar como falta de saúde, vai experienciar como falta de dinheiro, mas é tudo a escassez inerente na nossa crença de que a separação aconteceu. E cada um vai experienciar de um jeito. Então a gente entrega, cada um entrega lá a sua experiência para o Espírito Santo para que ele julgue, ele interprete pra gente, ele examine o que a gente está experienciando, né? Para que a gente não veja mais essas experiências como um sinal de pecado. Eu tô passando isso porque eu tenho que pagar meus pecados, né? E que a gente não use isso para destruição, para autodestruição e para destruição dos demais, que muitas vezes a gente projeta a culpa no outro. Se eu tô com falta de saúde, a culpa é do outro. Se eu tô com falta de dinheiro, a culpa é do outro. Se eu tô com falta de paz nos relacionamentos, a culpa é do outro. Que eu não use essa minha interpretação para destruir o irmão. Então, por isso que a gente precisa pedir para o Espírito Santo. E que ele nos ensine a não fazer disso, dessa nossa experiência que a gente está vivenciando, um obstáculo para a paz. O Espírito Santo nos ensine a não fazer disso um obstáculo para a paz. E sim, me ensine a te deixar utilizar por mim para facilitar a sua vida. Eu achei maravilhosa essa oração, queria compartilhar com vocês. E no entanto, né, a gente nem fez aquela nossa parada inicial, daquela respiração mais profunda, mas não tem importância, a gente faz agora. A gente entra para a sala de aula com Jesus, sendo que a gente já tinha entrado, mas somente para agradecer a Ele por esse curso e dizer que a gente está aqui, totalmente aberto, disponível, em humildade, para reconhecer os nossos equívocos e deixar que Ele nos mostre o caminho,
Vamos então, queridos, para a nossa lição 159, que diz: dou os milagres que tenho recebido. E o professor Ken diz que, estendendo a lição anterior, Jesus ensina a unidade de dar e receber e como ela reflete a visão de Cristo. Também devemos falar mais sobre o mundo real. E no primeiro parágrafo da lição, Jesus diz: ninguém pode dar o que não recebeu. Para dar alguma coisa é preciso que a tenhas primeiro. Se eu tiver recebido culpa do meu ego, a lei da projeção dita que também tenho que dá-la. Se eu, por outro lado, tiver aceitado o amor do Espírito Santo, ou seu reflexo, é o que tenho que dar da mesma forma através da extensão. Quer estejamos considerando o amor ou a culpa, ainda é verdadeiro que preciso tê-los antes de poder dá-los. E se eu der algo, também tenho que recebê-lo. Aqui, as leis do céu e do mundo estão de acordo. Ninguém pode dar o que não recebeu, Mas aqui, elas também se separam. O mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar e receber não são o mesmo no mundo. Lembre-se da quarta lei do caos. Você tem o que pegou de alguém. Se eu tirei algo de você, você não o tem. A verdade, no entanto, é que se eu tirei algo de você, um ataque, estou reforçando o ataque original a mim mesmo. Portanto, dar e receber do ego são baseados na separação, enquanto os do Espírito Santo estão baseados no princípio da expiação. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido. É a prova de que o que tens é teu. Para reconhecer o que escolhi para mim mesmo, o medo do ego ou o amor do Espírito Santo, preciso estar ciente do que dou aos outros. Se eu der conflito ou culpa, é isso que recebo em minha mente, através da minha escolha. Se eu for gentil, benigno e misericordioso, é isso que escolhi e recebi. E isso aqui, gente, é muito importante. Se eu der conflito ou culpa, fez eu me lembrar da minha lição de ontem com a minha filha. Eu acho legal compartilhar, porque eu sei que apesar da tua experiência ser diferente da minha, são todas a mesma coisa, Então você vai saber que pode escolher, assim como eu escolhi também. Por exemplo, ela resolveu ir para a cozinha fazer um bolo, que ela adora fazer receitas, E ela estava se sentindo um pouquinho mais disposta, então ela quis ir para a cozinha fazer uma receita. Uma coisa que ela nunca tinha feito. E eu precavi ela, Cuidar para não errar aquilo ali, porque era com ingredientes caros, aquela coisa toda. E ela foi lá e fez da cabeça dela, sem olhar receita nenhuma, sem assistir nada. Fez e deu errado. Eu fiquei brava com ela, fiquei muito brava com ela. Porque ela tinha errado porque não quis seguir uma orientação. Mas eu fiquei muito chateada e briguei com ela. Porque ela queria que eu fosse na mesma hora para o supermercado comprar de novo outro ingrediente que ela queria, porque queria fazer naquela hora. E eu disse, tudo bem, eu vou, mas não agora, mais tarde, porque agora eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu fiquei muito chateada. E ela disse, mãe, tu parece criança às vezes,
brigar comigo por causa disso, né? E aí eu respirei fundo, né? Qual é a importância que tinha naquilo ali? Eu tinha dinheiro para comprar outro? Tinha. Ah, mas é que o ego fica assim, mas vai que não tivesse. A gente fica jogando as coisas lá, mas se coisa nenhuma, eu tinha. Pronto. Eu tinha dinheiro para ir lá e comprar o ingrediente de novo para ela fazer o que ela queria fazer, né? Então, só que o que eu tava dando para ela? Conflito e culpa. Tentando fazer ela se sentir culpada por um equívoco. E a gente faz isso o tempo todo, gente, sem se dar conta. A gente quer que o outro se sinta culpado pelas coisas mais idiotas, mais sem sentido, mais sem significado. Se ela viesse e me desse o dinheiro dela, ó mãe, toma o meu dinheiro, que ela faz os bijus dela e ganha os dinheirinhos dela. Mesmo que ela viesse e me desse o dinheiro dela para eu comprar o outro ingrediente, eu ia continuar braba, porque eu estava escolhendo atacar. Eu estava escolhendo o conflito e eu estava escolhendo querer fazer ela se sentir culpada por um equívoco. E aí eu lá no banheiro sentada no vaso sanitário lá, pronta para ir pro banho, né? Fiquei rindo de mim mesma. Porque eu me dei conta na hora que eu tava tentando fazer, quer dizer, o ego tentando armar o conflito e jogar a culpa no outro. Então, se eu jogo o conflito e a culpa nela, é isso que eu recebo de volta na minha mente. Eu vou me sentir culpada porque briguei com ela. Então, depois eu vou atrás, vou me desculpar dentro do sistema de culpa ainda. Eu vou estar me sentindo culpada. Então, aí depois do banho, fui lá conversar com ela e disse, filha, olha só, os nossos relacionamentos são as nossas salas de aula de amor e de perdão. E eu sou a tua sala de aula e tu é minha sala de aula. Então, nós vamos passar a vida toda treinando o amor e o perdão. Então, vai acontecer das vezes a mãe brigar e te julgar e eu preciso que tu perdoe. E às vezes tu vai fazer alguma coisa que a mãe também vai ter que perdoar. Então, sabe? A gente faz isso o tempo todo, a gente quer que o outro se sinta culpado por outro, porque a gente quer projetar a culpa pra fora. Não importa se é filho, se é pai, se é mãe, se é os relacionamentos especiais, basta ler o livro do professor Ken, Pais e Filhos. Todo relacionamento especial foi feito para ferir. Todo o ego fez o relacionamento especial para ferir. Então a gente entrega o nosso relacionamento especial para o Espírito Santo para que ele purifique esse relacionamento especial. E que a gente possa passar a estender esse amor a toda a filiação. E não só aquele amor especial pro filho, porque é filho, mas o filho do vizinho para mim é outra coisa, não tem nada a ver, não, ele, nós somos nós, sabe? Então a gente entrega pro Espírito Santo todos os nossos relacionamentos para que sejam purificados, para que o Espírito Santo use com os propósitos dele, porque os propósitos do ego para os nossos relacionamentos especiais é confirmar separação, é confirmar que somos culpados e que o outro é culpado e que tem um jeito de eu jogar a culpa no outro e me sentir melhor, só que não. Bom, seguindo aqui que eu tô falante hoje, né? Fiquei 3 dias sem fazer live, agora tá saindo pelos cotovelos. Então, se eu for gentil, benigno e misericordioso, é isso que escolhi e recebi. E às vezes pode ser que não seja instantaneamente, mas a cura vai se dar na mente de todos os envolvidos.
Tanto que eu e ela nos abraçamos ali depois daquele diálogo, fomos para o supermercado juntos, compramos outro ingrediente lá, fizemos o bolo e comemos o bolo e foi maravilhoso. E a gente viveu um sonho feliz. Agora, se eu continuasse braba com ela, furiosa com ela, não fosse eu podia não ter dinheiro para comprar outro ingrediente, mas isso não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma se eu comprei o ingrediente ou se não, né? Se eu perdoasse na mente, tudo ia tomar um outro rumo, do mesmo jeito, e iríamos inventar uma outra maneira de fazer o tal do bolo. Mas se eu continuasse querendo projetar a culpa nela, continuasse escolhendo pelo conflito, eu tendo o dinheiro ou não tendo o dinheiro para comprar outro ingrediente, a gente ia ficar em conflito. Ia tomar outro rumo a sala de aula de ontem, com toda certeza. E olha só, a seguinte passagem ilustra lindamente esse fato da projeção, faz a percepção. E é do capítulo 21. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo, e isso irás projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, se o vês culpado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre e a catástrofe, tentaste crucificá-lo. Se vês santidade e esperança, tu te uniste à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões. E verás a testemunha para a escolha que fizeste, e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. Pronto, só essa frase já caracteriza tudo que eu contei para vocês aqui da escolha que a gente fez de perdão ontem, eu e a minha filha. Então, e verás a testemunha para a escolha que fizeste, e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolheste. O mundo que vês apenas te mostra quanta alegria te permitiste ver em ti mesmo e aceitar como tua. E se esse é o seu significado, então o poder de dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. Ai, que maravilha! Portanto, o que recebemos, danação ou perdão, desastre ou alegria, repousa dentro do poder de escolha de nossas mentes. Jesus continua com esse importante princípio na lição. Compreendes que estás curado quando dás a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconheces o teu irmão como tu mesmo e assim percebes que és íntegro. Não há milagre que não possas dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. A fonte de todos os milagres é a presença do Espírito Santo em nossas mentes. Essa é a fonte de todos os milagres, então já é nosso, todos os milagres já são nossos. Porque o Espírito Santo está na nossa mente. Abrimos seu armazém do Espírito Santo, para recebermos milagres por mudarmos nossa decisão errada, agradecidamente reconhecendo para Jesus que Ele está certo e nós errados, sobre tudo. Na verdade, chegamos a reconhecer e aceitar
que o perdão é a chave para a felicidade e o caminho para nos lembrarmos de Deus é perceber a cura do teu irmão como a cura de ti mesmo. Então a gente precisa reconhecer essa ideia que é da lição 121. O perdão é a chave para a felicidade. E o caminho para nos lembrarmos de Deus é perceber a cura do meu irmão como a minha própria. A visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesma, pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. O pensamento de eterno amor já está presente em nossas mentes, através do Espírito Santo. Ele apenas espera a nossa escolha pelo milagre do perdão, o reflexo do céu na terra. Se a gente quer saber como é que é o céu, a gente só consegue perceber esse instantezinho santo, nesse instantezinho santo, como que será que deve ser o céu? O reflexo do céu aqui na terra é quando a gente perdoa verdadeiramente. Esse é o reflexo do céu aqui. A visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. Jesus fala aqui do mundo real. Não é o céu, mas seu espelho, no qual aceitamos a expiação para nós mesmos e estamos fora do sonho. Então esse reflexo do céu na terra é o mundo real, ainda não é o céu. Então, não é o céu, mas seu espelho, no qual aceitamos a expiação para nós mesmos e estamos fora do sonho, percebendo que tudo o que está acontecendo no mundo e na mente que fez o mundo é ilusório. Nós aprendemos isso gentil e gradualmente, conforme somos ensinados a trocar nossos pesadelos de julgamento e pesar pelos sonhos felizes de paz e amor do Espírito Santo. Como Jesus nos diz aqui nessa passagem do capítulo 13, em primeiro lugar, tu vais sonhar com a paz, e então despertarás para ela. Nosso processo de chegar no sonho feliz. Em primeiro lugar, tu vais sonhar com a paz, e então despertarás para ela. A tua primeira troca do que fizeste, pelo que queres, é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do amor. Neles estão as tuas verdadeiras percepções, pois o Espírito Santo corrige o mundo dos sonhos, onde está toda a percepção. O amor espera pelas boas-vindas, não pelo tempo, o amor espera pelas boas-vindas, não pelo tempo, e o mundo real não é senão as tuas boas-vindas ao que sempre foi. Portanto, o chamado da alegria está nele, e a tua resposta feliz é o teu despertar para o que não perdeste. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real retrata a inocência do céu. A fragmentação que constitui nosso mundo vem dos pensamentos de separação de pecado e culpa na mente. Uma vez que no mundo real estamos fora desses pensamentos, nossa experiência é de que somos todos partes da luz que
que é o Filho único de Deus, não importando o sonho de escuridão do ego. E a referência aqui é a famosa passagem de São Paulo. Até agora, vimos através de um vidro escurecido, mas então, face a face. Agora eu conheço em parte, mas depois devo conhecer até mesmo como sou conhecido. O texto também se refere à passagem bíblica aqui do capítulo 4, em que Jesus nos diz: a tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo, depende de ti. O espelho escurecido de separação do ego é iluminado através do reconhecimento dos nossos interesses compartilhados, refletindo a unicidade de Cristo. A visão de Cristo é o milagre no qual nascem todos os milagres. É a sua fonte, e ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na Terra, assim como são um só no céu. Então, quando damos o milagre, o amor do céu na Terra, reforçamos o fato de que esse amor já está dentro de nós. Sermos unidos em extensão aqui na Terra significa compartilharmos com todos o único propósito de perdão da visão, o reflexo da vontade única de Deus. Como lemos em um dos pequenos poemas de Ellen, o pensamento de Cristo. Atenha-se ao pensamento que Cristo colocou em você. Esse foi o pensamento que veio com você e dá à sua vinda todo o propósito que ela tem. Você não tem outra função além de encontrar esse pensamento, reconhecê-lo para vê-lo conforme você escolheu desejar, enquanto os desejos ainda prevalecerem, e o reflexo da vontade de Deus, que também é sua vontade. Até que isso seja conhecido, aceite o pensamento de Cristo e deixe que ele seja o seu próprio. Esse pensamento encontra seu significado no mundo através do milagre de dar e receber. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém, e em sua vista, os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi dada pelo seu Pai e por ele próprio. Os isentos de pecado são um só porque compartilham um único propósito. Eles não são literalmente um, mas a afirmação Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém expressa a correção do sistema de pensamento do ego, que vê o pecado em todos, incluindo a nós mesmos. Sempre que você se sentir tentado a culpar qualquer pessoa por qualquer coisa, a ver alguém como inimigo ou como salvador, é porque você tornou o pecado real, tanto no outro quanto em você mesmo. Perceba que tornar o pecado real vem da sua decisão, não de um mal ou pecaminosidade inerentes, mas do seu medo de estar na presença do amor de Deus. Perceba que tornar o pecado real, a culpa no outro real, ou a culpa em si mesmo real, vem da nossa decisão de perceber pecado, culpa e medo, de querer, de escolher o que quer ver.
e não de um mal ou uma pecaminosidade inerente, mas tudo do medo da gente estar na presença do amor de Deus. Você quer praticar, portanto, para se tornar consciente de que com que frequência durante o dia expressa tal medo, o que vai lhe permitir escolher outra vez. E a gente pode pegar todo o nosso dia, porque a gente tem sala de aula no dia inteirinho, desde a hora que abre o olho, não, desde a hora que se pega consciente aqui de novo, até a hora que a consciência vai. A gente tem sala de aula. Porque para que algo mais simples e corriqueiro do que eu brigar com a filha porque ela estragou um ingrediente? Porque ela estragou uma lata de creme de leite. Olha só, isso aí podia ser só para ferir, mas no entanto serviu para uma sala de aula. Para ver que eu tô o tempo todo nas coisas mais simples tentando fazer outro se sentir culpado. E a gente nunca ia olhar para dentro, a gente nunca ia voltar para a mente para perceber o significado disso tudo. Só ia passar como uma coisa comum do dia a dia, de que não serve para nada. E serve para tudo. Depende de com qual professor que a gente está seguindo. Então você quer praticar, né? A gente quer praticar mesmo um curso em milagres para a gente se tornar consciente de com que frequência durante o dia a gente expressa esse medo do amor de Deus, né? E é só a gente se tornando consciente disso, nesse treino, é que vai permitir que a gente escolha outra vez. Que foi o que eu fiz. Escolhi outra vez, né? Pensei, poxa, tô vendo aqui, né? Eu querendo projetar a culpa lá fora, sendo que isso não tem significado nenhum. Não tem significado nenhum. Escolhi de novo, entreguei para o Espírito Santo, ri daquela cena e, vamos dizer, o encerramento da cena teve outra experiência. Experiência com o Espírito Santo, com certeza. Eu escolhi outra vez. Mas não que eu não tenha ficado transtornada primeiro. Primeiro eu escolhi o ego. Mas por que eu treino? Por que eu pratico? Para ficar consciente que eu escolhi errado. Tá aí o treino. É vigiar, é estar consciente. Opa, escolhi o professor errado de novo, porque tô dando vazão ao conflito e à culpa. Não é isso que eu quero. E aí eu escolhi de novo. Mais uma vez, culpar outros não é um pecado, mas um equívoco que não vai lhe trazer o que você quer. É paz que a gente quer. Então, eu jogar a culpa lá na filha, brigar com a filha, fazer tudo aquilo um conflito, não ia me trazer o que eu queria, que era paz. Lembre-se então das palavras reconfortantes de Jesus no capítulo 10, que diz: Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado equivocado. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos. Essa é a ponte entre o mundo de separação do ego e o mundo real. A visão de Cristo, nossa prática diária de perdão, nos capacita a mudarmos nossa identificação de uma figura de sonho, cuja única preocupação é ser feliz aqui, para um ser alegremente fora do sonho. O processo é facilitado pela mudança de buscar gratificação através dos relacionamentos especiais para vê-los como instrumentos de perdão. Para transformar os relacionamentos especiais em relacionamentos santos, é ver eles como instrumentos
de aprender o perdão. E essa mudança em perspectiva é a ponte que vai nos levar para casa. Como Jesus diz no capítulo 16, a ponte em si mesma nada mais é do que uma transição na perspectiva da realidade. Desse lado, tudo que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora de perspectiva. O que é pequeno e insignificante é engrandecido, e o que é forte e poderoso, reduzido à pequenez. É a distorção que o ego faz, né? Esse quadro de referências é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa ilusão, não poderia haver significado algum que ainda buscasses aqui. E podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro, aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas que aqui parecem ser bem sólidas, lá são meras sombras, transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada à visão e os cegos podem ver. No mundo real, você percebe que tudo aqui é uma sombra de um pensamento inerentemente irreal. Nesse mundo, no entanto, no mundo real, né, gente, no mundo real, o mundo real é quando a gente tá na porta do céu, vamos dizer assim, né? Que a gente aprendeu perdão, que a gente já não dá mais realidade por esse mundo aqui. Então, no mundo real, a gente percebe que tudo aqui é uma sombra de um pensamento inerentemente irreal. Então, a gente não dá mais realidade para as ilusões daqui desse mundo. Isso é o mundo real. É na nossa mente, não é um lugar, é na nossa mente. É aqui que a gente vive o sonho feliz, nesse lugar, nesse mundo real, na mente certa. Nesse mundo, no entanto, nesse mundo ilusório aqui, as coisas parecem muito sólidas, o corpo muito substancial, como uma fonte de dor ou de prazer. No entanto, quando fora do sonho, o mundo e todos nele são vistos pelo que são. Meras figuras em um sonho de separação. Portanto, todos os nossos pensamentos e julgamentos não são mais justificados, e a luz do perdão vem para iluminar nossos irmãos e a nós mesmos. E o professor Ken nos traz essa passagem do capítulo 21, em que Jesus nos diz: "E agora os cegos podem ver. Pois a mesma canção que cantam em honra ao seu Criador, glorifica também a eles. A cegueira que fizeram não será capaz de resistir à memória dessa canção. E contemplarão a visão do Filho de Deus, lembrando-se quem é aquele a respeito do qual estão cantando. O que é um milagre, se não essa lembrança? E existe alguém em quem essa memória não esteja? A luz em um só desperta a luz em todos. E quando a vês em teu irmão, tu estás te lembrando por todos." Essa passagem é sem sentido enquanto pensarmos que estamos lendo essas palavras com nossos olhos e entendendo-as com nossos cérebros. Enquanto essa for nossa experiência corporal, o que quase sempre é, essas palavras vão, em última instância, ser sem significado para nós. Seu significado é estabelecido, no entanto, pela compreensão de que podemos aprender a não levar as coisas tão a sério quanto antes. E a paz que vem disso. Ao continuarmos a praticar um curso em milagres,
o que costumava nos aborrecer antes vai fazê-lo cada vez menos. Quem aí não pode dar já esse relato, hein? Quem aí não pode dar já esse relato de olhar para trás e dizer, caramba, antigamente se eu passasse por uma experiência dessa, Jesus amado, eu tinha explodido, eu tinha isso, eu tinha aquilo, tinha surtado. E hoje eu não dou realidade, a minha percepção é totalmente outra, não me tira a paz. Eu só observo, entrego ao Espírito Santo para que ele julgue aquela experiência para mim e eu já não vejo como eu via antes. Então, o que costumava nos aborrecer vai diminuindo cada vez mais. Vai aborrecendo cada vez menos. E o que até então parecia tão vital e importante para a nossa felicidade vai diminuir com o tempo. Nossa, gente, total. Que parecia vital para mim e muito importante, que eu pensava, meu Deus, eu já passei tantos anos da minha vida e até hoje não realizei tal coisa. Nossa, isso era uma assinatura de fracasso. Tudo isso podemos aprender. E isso vai nos levar mais perto da experiência que nos ajuda a perceber que tudo isso é literalmente um sonho. E nós veremos finalmente. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro a qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. A dádiva da visão de Cristo é reconhecer que nada aqui vai nos tornar verdadeiramente felizes. Ao aprender isso, nossa verdadeira felicidade é encontrada. E hoje eu ainda estava conversando com a minha filha bem isso, né? Estava dizendo para ela que às vezes a gente... quem é mais novinho, né, gente? Quem já tá assim nessa jornada um pouco mais de tempo, já não tanto, mas eu acho que tem muita gente ainda iludida com essas coisas. Gente, de novo, ai, que pena que eu não consigo filmar pra vocês o beija-flor na laranjeira. Oh, coisa mais querida. Eu tava falando pra ela que às vezes a gente se engana muito nessas redes sociais, né? E aí a gente vê aquelas pessoas bonitas, magras, elegantes, bem vestidas ou de biquíni lá, tomando uma bebida numa praia paradisíaca, numa casa maravilhosa. Aí tu diz assim, meu Deus, essa pessoa não tem do que se queixar, não é uma pessoa que tem tudo, né? Muitas vezes até é motivo de inveja. Por que ela tem isso tudo, que ela pode ter isso tudo e eu não? E às vezes, gente, são pessoas que estão na escuridão total. Estão na escuridão total. Porque ainda são pessoas que acreditam que a felicidade, a fonte da felicidade está lá fora, está nas conquistas, está nos bens materiais, está num corpo bonito, num corpo saudável, está na juventude, nas viagens, no reconhecimento, na fama. E às vezes essas pessoas estão em depressão profunda. A felicidade é um estado da mente. Então, eu penso que, Nossa Senhora, às vezes a pessoa faz um sacrifício tremendo para conquistar todas essas coisas e conquista e chega lá e diz, poxa, cadê felicidade? Por que eu continuo com esse vazio existencial?
Por que que eu continuo me sentindo como é que é? O cocô do cavalo do bandido, né? Por que que eu continuo me sentindo... Tem gente que até se suicida, acaba com a própria vida, porque a dor existencial de acreditar na separação, de acreditar no pecado, na culpa, no medo, de estar totalmente identificado com o ego. É isso que o ego faz. O ego faz o corpo para nos destruir. Faz o mundo da matéria e das formas para destruir. Tudo é efêmero na matéria, né? Então, não é que você não possa ter as coisas no mundo. Não tem nada a ver com isso. Mas primeiro a gente precisa estar com a mente curada. E isso também foi uns insights que eu tive nesses últimos dias, gente. Se a gente não tiver com a mente curada mesmo, é até pior a gente conquistar determinadas coisas. Porque se eu acredito piamente, claro, lá no inconsciente, se eu acredito piamente que eu não mereço, que eu sou culpada, que eu mereço ser destruída, porque eu destruí o céu, porque eu me separei de Deus, porque eu traí Deus. Essa culpa é tão avassaladora que se eu conquistar qualquer coisa que eu ache muito valorosa, eu vou dar um jeito de perder e muitas vezes de um jeito muito mais trágico. Então, às vezes, não ter algo é melhor até que a nossa mente se cure da crença na culpa, no pecado, sabe? Então, às vezes a gente vê a pessoa que tem tudo, daqui um pouco acontecem as tragédias mais horripilantes, né? Porque de algum jeito ela tem que pagar pelos pecados dela. Então, como que ela vai viver uma vida feliz, sem contratempos nenhum, sem nenhum tipo de falta? Primeiro tem que curar a mente. Primeiro tem que estar assim. Por que dizia assim, ó? Por que Jesus dizia na Bíblia, busques primeiro o reino dos céus, que tudo mais lhe será acrescentado? Se a gente se lembrar quem a gente é, se a gente se lembrar que a gente já é tudo, que a gente já tem tudo, que a gente não é nada mais, nada menos que Cristo, a criação de Deus. A gente já é tudo, a gente já tem tudo, a gente já é felicidade perfeita, a gente já é amor perfeito, abundância perfeita, a gente já é tudo isso. Mas a gente precisa lembrar que a gente é inocente. Enquanto a gente não lembrar que a gente é inocente, a gente vai querer se punir de um jeito ou de outro. É isso. Voltando aqui, Jesus. A dádiva da visão de Cristo é reconhecer que nada aqui vai nos tornar verdadeiramente felizes. A gente não está fazendo um curso em milagres para a vidinha aqui ser melhor. A gente está fazendo um curso em milagres para despertar para o nosso verdadeiro ser. Tudo mais nos será acrescentado. Aprender isso, ao aprender isso, nossa verdadeira felicidade é encontrada. Então, você pode ganhar uma grande herança, ou ter muito sucesso nos negócios, ou acertar na Mega Sena, ou você pode morar num ranchinho. A felicidade está na mente, percebe? Que não importa de verdade. Não importa se você mora num palacete, você mora num barraquinho. A verdadeira felicidade está na mente, está dentro, não está fora. E Jesus diz aqui na lição, tudo pode ser recebido, basta pedir.
Aqui a porta nunca está trancada e a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro deste tesouro dourado de Cristo. Não há problema no mundo ou no corpo que não possa ser resolvido por escolhermos um professor diferente e darmos um passo com ele para fora do sonho. Essa é a base da salvação, dentro da qual está o tesouro dourado de Cristo. Conta então, passagem do capítulo 28, conta então os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade como todo o tesouro que queres guardar dentro do armazém do mundo. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. E no teu armazém ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu Pai e para o teu ser. A porta está aberta para que todos aqueles que não querem mais morrer de fome possam vir e usufruir da festa da abundância posta diante deles ali. E encontrar-se-ão com seus hóspedes, com H maiúsculo, que o milagre convidou para que viessem a ti. Tem tristeza maior que alguém está morrendo de fome num palácio? A mente está morrendo de fome do seu ser, da sua integralidade, da consciência, da sua memória de ser o Filho de Deus, Cristo. Aqui o mundo relembra o que se perdeu quando ele foi feito, pois aqui ele é reparado, feito de novo, mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado embora deste novo lar, onde a sua salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele. Ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. Quando formos até Jesus em nossas mentes certas, fora do sonho de pecado e sofrimento, o que acabamos de ler vai ser tornado real para nós. Nesse instante santo, todos os problemas são resolvidos e nenhuma pessoa é deixada de lado, pois ninguém é um estranho. Na experiência da visão de Cristo, somos percebidos e compreendidos como um. Como nessa passagem já citada tão belamente, nos relembra, capítulo 26. Onde o pecado antes era percebido, surgirá um mundo que virá a ser um altar à verdade, e lá unir-te-ás às luzes do céu e cantarás a sua canção de gratidão e louvor. E à medida em que vem a ti para serem completas, tu irás com elas, pois ninguém ouve a canção do céu e permanece sem uma voz que acrescente o seu poder à canção, fazendo com que ela seja ainda mais doce. E cada um se une ao canto no altar, erguido dentro da mancha diminuta que o pecado proclamou ser propriedade dele. E o que então era diminuto ressoa com a magnitude de uma canção na qual todo o universo se uniu com apenas uma única voz. A visão de Cristo é a terra santa em que os lírios do perdão fincam suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. O perdão tem seu lar na visão de Cristo, que
que não vê diferenças onde não existe nenhuma. Portanto, quando você se sentir tentado a ver diferenças e torná-las significativas, não quer ser perdoado, pois você sabe que se for, não vai mais saber quem você é. Seu medo de tal esquecimento o leva continuamente de volta para os seus amigos. Mágoa, ansiedade e desespero. Isso aqui tá tentando pensar que é aquilo, né? Que se a gente conquistar tudo o que quer, na verdade a gente não quer ser perdoado. Porque se a gente for perdoado, e aí então não sou mais pecador, então quem eu sou? O que eu sou? Eu sou Cristo. E é isso que o ego não quer que a gente lembre, né? No entanto, depois de escolher um instante santo e experienciar a si mesmo de volta ao corpo, o especialismo que costumava satisfazê-lo não mais o fará. Você percebe que seu perdão era, na verdade, perdão para destruir. Pois o verdadeiro perdão, baseado na visão de Cristo, vê apenas propósito compartilhado. A aparente realidade do ego, que florescia no solo desnutrido e de pouca profundidade, da ausência de perdão, foi desfeita, pois o especialismo das diferenças foi perdoado. Então, o perdão tem seu lar na visão de Cristo, que não vê diferenças, não vê especialismo. Voltando na lição, podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz, do calor e do amor com que ele os contempla, Cristo, né? E vêm a ser os seus mensageiros que dão como recebem. Portanto, os lírios do perdão, o assunto aqui, têm suas bases na presença do amor em nossas mentes. Se não voltarmos a essa presença, com Jesus como nosso professor e guia, tudo o que fizemos será repleto de especialismo e separação. A questão é sempre qual professor escolhemos, e o amor de Jesus nos provê o solo que nutre o perdão. Tira do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Imagino que seja seu estoque, o seu com letra maiúscula deve ser de Cristo, né, gente? Não sei, eu fiquei perdidinha nessa aqui. Vamos lá ver de novo. É a visão de Cristo, tá? A visão de Cristo é a terra santa em que os lírios do perdão fincam suas raízes, né? Então, tira do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Jesus mais uma vez nos incita a irmos para onde Ele está, a mente certa, que contém o tesouro. Portanto, não faz sentido, exceto para o ego, trazer Jesus para o mundo, onde seu tesouro não está. Se nós realmente quisermos a felicidade e o preenchimento de nossas vidas, precisamos ir à sua fonte, trazer ilusões à verdade, não a verdade à ilusão. Quando depois retornarmos para a ilusão, o faremos de forma muito diferente. É essencial entender que se quisermos sinceramente perdoar, vermos nosso irmão de forma diferente para nos lembrarmos de que nunca deixamos Deus, não temos outra escolha a não ser ir até a casa de tesouro dos milagres em nossas mentes, longe da culpa e do medo da mente errada. Seus lírios não deixam seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem. Não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram e ao qual retornam com mais fragrância. Jesus enfatiza essa ideia na lição 184. Nós lutamos para retornarmos à luz
onde nos lembramos da verdade e do nosso professor real. Quando depois voltamos para o mundo da escuridão, estamos inevitavelmente diferentes, pois nossa perspectiva agora é a da luz e amor de Jesus. Tudo o que vemos aqui reflete sua presença, e somos solicitados a trazermos nossos irmãos conosco, ao retornarmos para o jardim do perdão, a fonte do sonho na mente. E o professor nos traz aqui essa passagem do capítulo 18 que diz, em que Jesus nos diz: sai e acha-os, pois trazem consigo o teu ser, e conduze-os gentilmente ao teu jardim de quietude e lá recebe a sua bênção. Assim ele crescerá e se espalhará através do deserto, sem deixar nem sequer um pequeno reino isolado, trancado para o amor contigo lá dentro. E reconhecerás a ti mesmo e verás o teu pequeno jardim gentilmente transformado no reino do céu, com todo o amor do seu Criador brilhando sobre ele. Portanto, se estivermos transtornados, zangados ou de qualquer forma envolvidos com especialismo, precisamos apenas nos voltar para a fonte na mente. O fato do tomador de decisões ter escolhido o ego e escolher outra vez. Apenas isso. Nesse ponto, qualquer coisa para a qual nos voltarmos aqui será vista de forma diferente. O mundo não desaparece, mas sua importância arrefece conforme caminhamos para dentro do nosso jardim de lírios, com Jesus e todos os nossos irmãos. E uma passagenzinha aqui das dádivas de Deus. Em paz eu venho e incito você agora a fazer um fim para o tempo e dar um passo para a eternidade comigo. Não haverá mudanças que os olhos possam ver, nem você vai desaparecer das coisas do tempo, mas você vai segurar minha mão ao retornar, porque viremos juntos. É isso. É aquilo que diz que todas as pessoas vão ver que a gente continua do mesmo jeito. Parece que a gente continua andando do mesmo jeito aqui pelo mundo, mas a gente vai sorrir com muito mais frequência. Você lembra dessa parte? Agora, são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a Ele, e eles as devolvem a Cristo com contentamento. As bênçãos duplas são as de que tanto você quanto eu seremos abençoados. Eu dou os milagres que recebo. Quando vejo você através dos olhos de Jesus, você é lembrado da escolha da mente certa que pode fazer, mesmo enquanto essa escolha é reforçada em mim. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da dádiva quando Deus designou que essa te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas segue no caminho que Ele estabeleceu. Cristo teve o sonho de um mundo perdoado. Jesus está nos mostrando mais uma vez que o milagre também é uma ilusão. Seu mundo não é a realidade, mas o reflexo da verdade, o sonho de perdão de Cristo. Sim, porque no céu não existe perdão, não existe necessidade de perdão, não existe necessidade de milagre. O céu é perfeito. É sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida. É sua, né? É de Cristo a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Jesus está se referindo à ponte entre o mundo do ego e o mundo real. O perdão é um caminho no qual aqueles que não conhecem podem fazer uma ponte sobre a brecha entre a sua percepção e a verdade.
Eles não podem ir diretamente da percepção ao conhecimento, porque não pensam que é a sua vontade fazer isso. A unidade que o perdão reflete vem a ser a sua vontade. É a única coisa que ainda está em parte no mundo e mesmo assim é a ponte para o céu. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Somos solicitados a sermos atentos em relação a como percebemos os outros. Por isso, nos oferece um espelho que revela como primeiro percebemos a nós mesmos. Se eu julgar você, é porque primeiro eu julguei a mim mesmo. Só que eu não percebo. Mas uma vez que estou inconsciente da minha autocondenação, preciso que o mundo seja minha sala de aula, tendo Jesus como meu professor. Ele me ajuda a reconhecer que você e eu não somos diferentes, porque nunca deixamos a unicidade de Deus. Essa unicidade é agora refletida no meu perdão, que desfaz a crença na separação. Portanto, todos nós somos curados como um, devolvidos à nossa consciência compartilhada da vontade de Deus. Vamos juntos rezar essas adoráveis palavras de psicoterapia, encerrando a lição de hoje. Vocês podem fechar os olhos se quiser, fazendo mais uma vez uma respiração mais profunda. Se entregando a Jesus, ao Espírito Santo. E Jesus nos ensina dizendo: vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. E é lá que vamos deixá-los de lado, para vir embora em paz para sempre. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho. Não há nenhum outro caminho para achar o teu ser. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. E é isso, meus queridos. Finalizamos a lição 159. Falei bastante, muito mais do que era da lição, mas também eu acho sempre importante trazer um pouco da minha experiência, das minhas lições de perdão, de amor e perdão dos meus relacionamentos aqui, porque eu sei que os nossos são todos os mesmos. E vocês podem, através desses meus relatos, levar para a prática de vocês também o treino do perdão. Tá bom, queridos? Eu espero que amanhã a gente possa se ver de novo. Agora é assim que eu tenho que dizer, né? Fiquem com Deus, pratiquem bastante. Grande beijo. Até!